Deu, né? Foi bem, deu uma pressão aqui no microfone. Aí, fui falar isso alto e já abaixaram o meu microfone, brincadeira. Vou falar baixo, aí tu bota alto aí para ficar. Bem, eu sou Gabriel, né? E é sempre muita alegria poder estar aqui com vocês. Pode ser. Obrigado. Um salve aí para o Guilherme, pessoal. É isso. Aí sim. Essa barba linda. Pessoal, como o pastor Samuel já disse, nós estamos dando sequência a essa série que fala sobre tudo bem, não estar bem. A gente começou na semana passada falando um pouco sobre ansiedade, né? E realmente esse é um tempo, até um tempo pós, né, pandemia. A gente viu tanta coisa acelerar, né, tanta coisa mudar na vida das pessoas, tantas coisas foram se desenvolvendo, e a gente vive num tempo que a gente chama desse tempo de pós-pandêmico, né? E as pessoas, sim, elas começaram a ter mais temores, novos medos, ansiedade, tiveram crises depressivas e por aí vai, falando a respeito de tudo aquilo que nos rodeia. E quando a gente fala da igreja, né, da nossa vida como igreja, pode ser que em alguns lugares crie-se o discurso dizendo que não, aqui, né, Deus me livre, né, aqui não tem isso. Nós não queremos saber disso. A verdade é que nem na igreja, nem em lugar nenhum, ninguém gostaria de saber de crise, de pandemia, de problema nenhum. E aquilo que atinge esse tempo que nós vivemos, aquilo que atinge a sociedade na qual nós vivemos, de certa forma também bate na porta da igreja. Também bate na porta, na minha porta e na sua porta como cristão, ou não, se tem alguém aqui que porventura não seja cristão, está apenas nos visitando, ou mesmo que esteja frequentando, né, aqui e ainda não tenha a sua confissão de fé ou a sua crença em Jesus Cristo. Mas a verdade é que esses momentos, o momento da perda, da morte, da doença, o momento da crise emocional, da crise financeira, todas essas... Pesado, hein, pessoal? Hein? Deu uma baixada assim, né? Eu estava tão feliz, as crianças estavam aqui, né? Eu comecei falando de crise, hein? Deu uma baixada assim. Mas a verdade é que todo mundo que está aqui passa por esse tempo, passa por esses momentos, seja na nossa casa, na nossa família. Nós todos estamos, de alguma forma, vivendo nesse tempo, vivendo nesse mundo, e tudo isso bate à nossa porta. E como cristão, como homens e mulheres de Deus, isso não nos isenta de participar disso. Em algum momento, pode ser que, de uma forma enganosa, a gente possa imaginar, ou alguém imaginou dizer, que a igreja não passaria por isso, ou a igreja seria um lugar onde a gente conseguiria não passar por problemas, conseguiria não passar por crises. E essa não é necessariamente a verdade. Nós, sim, passamos por tudo isso, nós passamos por essas questões, e a busca, muitas pessoas, ou até eu ou você, em algum momento, podemos ter colocado Deus nesse lugar, onde nós queremos buscar a religião e buscar a Deus exatamente por esse motivo, para fugir da crise, para fugir de um problema, para fugir de alguma situação, e colocando Deus num lugar como se Deus fosse uma espécie de garçom ou servo nosso, como se Deus estivesse à nossa disposição para nos servir e nos apoiar em todas as nossas crises. E aí nós deixamos de ser servos de um Deus poderoso e nos tornamos senhor desse Deus. Colocamos Deus, e a própria
a própria teologia criou tipos de teologias, né? Teologia da prosperidade, a teologia sobre a felicidade. Há um tipo de pregação que fala que se você a felicidade tem uma conexão direta com a sua religião, né? E aí você busca Deus e busca uma igreja, um local apenas para satisfazer a sua necessidade de ser feliz. E não pelaquilo que literalmente Deus representa para nós. Você e eu, às vezes, nos encontramos nesse lugar de buscarmos a Deus apenas pelaquilo que Deus pode nos dar. Apenas por aquilo que Deus pode, de alguma forma, nos servir ou nos entregar. E sim, o Deus que nós servimos, o Jesus que nós cremos, ele foi o Deus que ele se esvaziou de glória e serviu a cada um de nós com a sua própria vida. Isso é verdade. Só que o Evangelho, a mensagem da cruz ou a mensagem de Jesus, não faz o Evangelho se tornar uma mensagem pseudoterapêutica onde nós vamos buscá-lo apenas para aliviar a pressão da nossa vida, a pressão ao nosso redor, as nossas tensões, os nossos medos, as nossas perguntas, a nossa ansiedade. Buscaremos a Deus apenas para isso, para que Ele possa satisfazer essa necessidade terapêutica que nós temos. Deus agora é o nosso melhor psicólogo. Agora vai, irmão. Agora entrou o teclado. Eu já deu aqui né? Já veio diferente. E de forma alguma eu adoro, né, poder ter uma musiquinha, é sempre bom. Mas que você entenda que a mensagem ou aquilo que a palavra nos instrui seja algo que nós venhamos a cultivar e seja algo tão poderoso e que você e eu aqui, a gente não pense apenas em ter algo ou fazer algo que possa mexer com a nossa emoção e que fique apenas no âmbito superficial da emoção, mas que de fato toda a palavra, e essa é a minha oração, para que o coração de cada um de vocês, assim como o meu, que estou falando e me ouvindo, que o nosso coração seja um ambiente fértil para que, de fato, nós possamos receber a palavra e ela frutifique e cresça da forma correta. E que nós possamos sentir na pele ou viver, de fato, a essência daquilo que as Escrituras nos ensinam. O Bible Talk, alguns devem conhecer, outros não, ele diz que existe uma teologia que ele chama da teologia da Xuxa. Qual é? E que teologia é essa? É aquela música que diz assim, era da minha época, quando eu era mais novo, né? Eu era bem novinho, assim, não era tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, né? Essa é a teologia da Xuxa, onde a gente serve a esse Deus entendendo, não, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. O cara lá de cima se tornou uma espécie de Papai Noel que entrega presentes e faz tudo o que eu e você queremos. E essa não é a verdade. Nem os exageros das teologias da prosperidade, as teologias que afagam o nosso ego e o nosso bem-estar, nem a teologia da Xuxa, elas são verdadeiras. O Evangelho, ele é muito mais poderoso e mais grandioso do que isso. O Deus que nós servimos é um Deus criacional, que sim, ele criou todas as coisas. E tudo aquilo que existe é por causa desse Deus. E esse Deus também é um Deus que deseja, e desde a criação, ele construiu a mim e a você para nos relacionarmos com ele. Ele não construiu pessoas, homens, para estarem distantes dele, mas para que tivessem relacionamento com ele. E ao longo da Bíblia e da história, isso é provado todos os dias. Para quem vive ser igreja, nós podemos experimentar diariamente esse relacionamento com Deus. E falando a respeito de tudo bem, não estar bem, hoje nós vamos falar sobre o medo.
O medo é algo que bate às nossas portas em vários momentos e tem gente que nem sabe que tem medo, mas tem medo. A Bíblia, ela vai falar em João 16:33, o seguinte versículo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em Filipenses 4, existe um texto, Paulo falando com a igreja de Filipenses. Eu vou ler aqui do 9 em diante, que diz assim, ó: o que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, Paulo falando à igreja de Filipenses, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo está dizendo que a igreja de Filipe ajudou ele, né, abençoou a vida dele com finanças de fato. E eles já tinham esse desejo de fazê-lo, mas faltava oportunidade, e ali aconteceu essa oportunidade dele receber os donativos, ele receber a grana que a igreja enviou para ele, para que ele cumprisse a missão dele como apóstolo do Senhor. Tanto sei, aí ele diz no 11, digo isto não por causa da pobreza, ou seja, eu não estou falando aqui com vocês porque eu estou precisando de grana não, pessoal. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Então, Paulo estava explicando para eles, olha, não há situação na minha vida que eu não saiba como conduzi-la ou como passar por essa situação. Ele continua, posso ser humilhado ou estando honrado de alguma forma. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí ele fala um versículo que é muito utilizado em vários momentos para nos dar autorização ou nos dar a ideia de que podemos ser e fazer qualquer coisa que nos dê na cabeça, porque o nosso poderoso Deus que nos dá todas as coisas, ele vai fazer assim. E aí o 13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E ele continua falando, depois ele vai agradecer e vai dizer algo que também que fala sobre oferta, e eu gosto sempre de falar sobre isso no 18, né, que ele fala assim, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como um aroma suave. E ele conclui dizendo, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Né? Ou seja, Paulo diz, e a gente sempre fala isso aqui durante o momento nosso de generosidade, de ofertas e dízimos, porque Paulo fala para os irmãos de Filipe a seguinte frase, olha, a oferta que eu recebi para mim, Paulo, para suprir as minhas necessidades, elas são como algo que sobe diante de Deus de forma agradável. Então entenda sempre isso, porque isso é um padrão bíblico dizer, as suas ofertas não são entregues, o seu dízimo não são entregues para homens, mas tudo que nós fazemos, tanto é que a Bíblia vai nos instruir, um parênteses aqui, né, pessoal, para fazer a nossa oferta escondendo da mão direita aquilo que nós fazemos, da mão esquerda aquilo que fazemos com a mão direita. Como sendo isso algo extremamente pessoal entre você e Deus, o seu ato de ofertar e dizimar. É algo que você faz coletivamente, de repente, dentro da sua casa, mas não tenha necessidade de divulgação. E a verdade é que esse momento de ofertar diante do Senhor, na igreja e tal, isso sobe diante de Deus como algo agradável. E Paulo disse isso à igreja de Filipenses. Olha, isso subiu de certa forma agradável, como um aroma agradável ao Senhor, a oferta que eu recebi de vocês.
Mas Paulo estava dizendo, a mensagem maior aqui, que nos chama a atenção e tem a ver com a nossa mensagem, é Paulo dizendo que, olha, não importa a circunstância, não importa o que eu esteja vivendo, a verdade é que tudo posso naquele que me fortalece. Posso eu passar pela escassez, posso eu passar pela abundância, posso estar sendo humilhado ou honrado, não importa. Em Cristo eu posso todas as coisas. Então Paulo deixa claro que o nosso Deus não é necessariamente aquele que, como diz aqui em João 16:33, falando que o próprio Jesus disse, olha, eu passei alguns perrengues aqui, mas olha, fiquem animados, porque vocês também vão passar, mas eu venci e vocês também vencerão. Então, o Evangelho, ele não nos isenta de passarmos por dificuldade. Ele não nos isenta de passarmos por crises e problemas em tempos difíceis. Mas a verdade é que, como o próprio Jesus venceu e Paulo venceu, nós podemos afirmar que existe uma forma de viver e passar por todo o tempo em nossas vidas, seja em abundância ou escassez. E aí vem a nossa série dizendo, olha, está tudo bem, não está tudo bem. Está tudo bem se você não está bem. Está tudo bem se você está passando por algum momento difícil, se você está sentindo medo. Está tudo bem se você está ansioso, se você tem coisas que você ainda precisa melhorar. Eu também preciso. Se em algum momento a crise financeira bateu a sua porta, está tudo bem. Tem uma música que eu gosto muito, que é a música do Salomão do reggae, que ela fala assim, olha, vou ler uma parte aqui, eu coloquei toda a letra aqui, eu ia cantá-la. Só... Não. Olha, eu sei que vocês ansiariam por esse momento, mas eu já tenho momentos na minha vida em que eles não me alegram muito, e alguns a gente até viu aqui, né? Então, quem é de casa deve entender o que eu estou falando. Quem não, olha, se torne dessa casa e saberão. Hã? Não, acho melhor não. Então, eu não vou cantar para que eu não crie um outro take para esse tipo de momento não tão agradável para mim. E a música diz assim, vou falar aqui uma parte. Ele diz que ele acordou e ele foi para tentar ver o sol. E ele fala assim, ó, na minha frente tinha um monte, tinha um morro. Eu esperei o sol raiar. Esperei nada. Só haviam nuvens cinzas. Esperei e comecei a pensar no que o rei, ele queria falar comigo. Era a voz do meu rei e comecei a escutar. Meu filho, não deixe a nuvem te enganar. Pode até chover e eu não ver o sol, mas, além das nuvens, eu sei que Deus está. Nem tudo se vê, mas eu sei que Cristo vive e temos que crer. Então, essa é uma música que fala muito comigo, dizendo, olha, tem dias na nossa vida que eles acordam nublados. E mesmo que a gente não veja o sol e as questões ao nosso redor fazem tudo estar nublado, mas a verdade é que mesmo em dias nublados, o sol continua brilhando sobre nós. E nós temos que crer e continuar e permanecer crendo no cuidado e no amor desse Deus. E que nos tange falar sobre o medo, existem vários tipos de medos. Existe um tipo de medo que é um medo que a gente chamaria de um medo saudável. Um medo que pode nos proteger de momentos ou de coisas ruins. Mas existe um medo que é doentio, um medo que ele é cercado de problemas, onde ele, ao contrário do medo que nos protege, ele nos prende a coisas ruins. Eu li também sobre os considerados como medos reais. Você pode ter medo de velocidade, medo de um bicho, medo de uma aranha, aracnofobia,
Inclusive, esse final de semana a gente teve o primeiro encontro de casais da nossa igreja e um ru aí pro encontro. Quem estava lá? Vamos anotar aqui, porque quem faltou o culto só por causa do retiro, depois, né, a gente dá uma cobrada e tal. Então aqui você vai, fulano. E lá teve um momento onde nós falamos um pouco sobre medo de aranha, medo de barata. Tem o Fernando aqui, cadê o Fernando? Que no último GC também, a gente viu lá, tinha 18 pessoas ao redor e o Fernando sozinho tentando matar uma barata. Um valente, solteiro, quem tiver interessado para botar currículo. Fernando mata baratas com coragem. Temos um varão corajoso entre nós. Estou contigo, irmão. Te amo. E então ele não tem medo de barata, mas outras pessoas têm, principalmente daquelas que voam. Alguns vão dizer que é nojo, mas a verdade é que é medo mesmo. Mas tudo bem. Agora, existem medos que eles não têm, às vezes, muita razão, como o medo de fracassar, o medo de tentar, o medo de ser julgado pelas outras pessoas. Às vezes esses medos, eles não ocupam apenas ambientes seculares na nossa vida cotidiana. Às vezes até falando com a nossa disposição de se colocar em conexão com Deus. Tem gente que tem medo de se envolver, tem medo de dar um passo a mais em relação ao ministério, em relação à sua vida na igreja, de assumir responsabilidades, medos que literalmente nos paralisam. Por isso eu disse que possa ser que existe algum tipo de medo que você tem e que você nem sabe. Mas no fundo, a única coisa que esse medo está fazendo com você é deixar você paralisado num ambiente que parece ser confortável. Mas no fundo é essa procrastinação e a preguiça que você tem de fazer algumas coisas é simplesmente medo de arriscar, medo de avançar, medo de dar um passo, medo de fazer aquilo que você deveria fazer, mas você não faz. E o medo tem um pouco disso, ele nos paralisa, ele nos deixa coração acelerado, a boca seca, nos faz viver coisas no próprio corpo que são literalmente sentidas no físico. E existe eu não anotei essa palavra, então pode ser que vocês possam me ajudar para saber se ela está certa. Existe um antídoto. Isso. Existe isso para o medo. E eu diria que o remédio é a mesma coisa? Não? Tá, vou usar remédio, tá bom? Vamos anular o antídoto. E eu diria que existe um remédio contra o medo. E esse remédio é a fé. E literalmente a fé e o medo são antagônicos, são inimigos. Aonde o medo existe, a fé precisa sair. E onde a fé está, o medo necessariamente também precisa sair. Existe, para mim, um dos melhores exemplos falar a respeito um pouco de Davi, mas eu queria primeiro que a gente entendesse um pouco do que é a fé, certo? Hoje em dia a fé ela está bem popular em vários aspectos, né? Não a nossa fé, mas a palavra fé, né? No outro dia eu estava falando com uma pessoa e ele, ao se despedir, em vez de dar tchau, ele falou fé. Falei, outra parada, né? Falei, pô, irmão, valeu, um abraço, fica com Deus. E ele mandou só assim, fé. Falei, é diferente, né? Ainda não tinha pegado essa, gostei. Só não vou praticar porque eu acho que não combina muito, mas de qualquer forma achei interessante. Na minha época de adolescente tinha muitas músicas também com fé. Ia fazer uma piada. Tem uma que era muito conhecida, que era um funk. Lembra? Que era o do... Tô cantando!
Falei que não ia cantar e estou cantando. Pará, papa. Lembra dessa? Não fala de fé? Fé em Deus, DJ. Então, desde essa época, a fé vem se popularizando. Teve uma época... Quem lembra daquela camisa fé que a Fórum lançou e todos os camelôs do Rio de Janeiro tinham aquela camisa? Que isso, gente? Vocês não lembram disso, não? Lembro, alguns, graças a Deus, porque senão eu me sentia a pessoa mais idosa do salão. Não que isso seja um problema, né? E Hebreus 11:1 vai dizer, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não podem se ver, né? Que não se veem. A fé, ela deve e precisa ser refinada assim como o ouro é refinado. 1 Pedro 1:7 diz assim, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra e revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a fé, ela é algo que passa pelo fogo, assim como o ouro, para que ela seja testada e provada e refinada. A nossa fé, ela é aprovada ou provada. Em Tiago 1:2 e 3 diz assim, ó, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E aí depois ele continua, e a perseverança e tal. Mas a verdade é que essa fé sendo colocada em prova, e você passando por essa prova, isso vai criando cada vez mais uma espécie de casca, ou de, não diria autoridade, mas você vai sendo cada vez mais posicionado na sua fé. É algo crescente, é algo que você vai amadurecendo. A Bíblia, ela está repleta de homens e mulheres de Deus que foram testados em sua fé. E ela foi sendo desenvolvida na confiança que eles tinham em Deus e na confiança que eles tinham naquilo que Deus havia prometido e estava realizando na vida de cada um. E existe literalmente um plano do Senhor para nós como igreja, como família, como indivíduo. O Senhor te chamou para ser e fazer coisas. O Senhor te deu dons, talentos que só você tem. Você é único, você tem a sua digital, o seu DNA, características únicas que ninguém mais tem, o seu nome. O Senhor gerou você e nós precisamos alinhar a nossa vida, ou toda a nossa convicção, toda a nossa fé, naquilo que Deus nos projetou para ser. E o alimentar dessa fé vai ser algo maravilhoso ou poderoso para tirar de nós todo tipo de dúvida e medo. Porque, sem dúvida, a fé é isso, é essa convicção. Você vai ver pessoas realizando coisas e fazendo coisas, seja no âmbito natural, que, de repente, o fulano teria mais condições. Você diria assim, o fulano eu acho que conseguiria fazer isso. Mas eu, envolvido num entusiasmo e numa confiança, faço além daquilo que, de forma matemática, eu diria que eu não poderia fazer, mas o fulano deveria fazer mais do que eu. Mas a minha confiança e a minha determinação, a certeza de que eu conseguiria, me fez fazer algo além da minha força. E é lógico que isso eu estou falando no âmbito natural, ainda mais falando no âmbito da nossa fé no Senhor. Deixa eu mostrar para vocês na Bíblia que quando a fé ganha força, o medo, naturalmente, ele precisa sair. Existe um homem chamado Davi nas Escrituras, a gente às vezes chama ele de o salmista. E teve um episódio onde
todo um exército estava paralisado com medo de um gigante. Quem já ouviu essa história? Davi, o gigante. Duas pessoas ouviram. Tá bom, obrigado, tá, gente? 2 pessoas ouviram, agora, acho que agora mais. Algumas pessoas estavam um pouco dormindo e demorou para chegar a informação. E a verdade é que existia um exército paralisado pelo medo por causa de um gigante. E aí aparece Davi na história, envolto de confiança e fé no poder que existia no nome de Jesus e do Deus que ele servia. E ele fala, olha, não é possível que a gente está passando por isso, por causa desse incircunciso. E ele não vai afrontar o exército do meu Deus. E aí Davi é tomado dessa inspiração e consegue derrotar o gigante que assolava e trazia medo para todo um exército. E a Bíblia vai dizer em 1 Samuel 17:37, diz assim, ó, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele me livrará das mãos dos filisteus, desse filisteu aí. Ou seja, Davi foi criando uma espécie de autoridade ou de casca. Olha, ele passou, a fé dele foi provada quando ele teve que enfrentar um leão. É sabido que um homem, não é possível nós vencermos um leão. Todo mundo correria, todo mundo teria medo de um urso. Só que quando ele foi provado, quando ele foi passando por situações e foi sendo testado, ele em algum momento ele diz, olha, eu já passei por situações e eu confio no meu Deus e eu derroto esse cara aí. Mesmo entendendo que as circunstâncias ao redor diziam que, cara, não, você não consegue passar por isso. As circunstâncias ao redor apontam dizendo que o que você deveria fazer é ficar com medo, igual todo um exército está aqui com medo. Só que a fé, quando ela entra, o medo, eles precisa sair. Existem alguns salmos que falam sobre isso. Salmo 23:4 vai falar assim, ó, ainda que eu ande, e é Davi falando, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi era corajoso não porque existia uma ausência de medo nele, mas porque ele era tomado de fé e de confiança em quem Deus era. E às vezes, mesmo que o medo exista, a coragem é fazer apesar da situação de medo estar batendo na sua porta. Mas também, no Salmo 34, Davi fala assim, busquei o Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Aqueles que olham para Ele são radiantes. Seus rostos nunca estão cobertos de vergonha. Ou seja, Davi, ele escreve um salmo dizendo, olha, o medo que eu tinha, o Senhor tirou de mim. E fez ele ser e se tornar um homem cheio de confiança e fé em Jesus, e no Deus que nós servimos. O medo e a fé não se suportam, um expulsa o outro. Existe um texto em Mateus 14, eu vou ler com vocês do 25 ao 32, que fala sobre Pedro, um momento entre Jesus e Pedro. Na quarta vigília da noite, no 25, Mateus 14, 25, diz assim, ó, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem, andando sobre as águas, ficaram aterrorizados. E exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse, e essa era uma exclamação ou uma frase sempre usada por Jesus quando ele combatia o medo. Ele dizia assim,
E também associava isso em muitos momentos com a fé. Ele dizia assim, olha, tem bom ânimo. Ou seja, o medo faz com que você se torne alguém triste. Alguém que começa a ser desacreditado, perde a confiança. Você não consegue fazer ou não quer fazer por você não ter confiança nenhuma. Por você estar desanimado, desacreditado. E aí Jesus diz para ele, olha, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ânimo e medo também são adversários. Respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. E foi ter com Jesus. Ou seja, Pedro estava com medo junto com os seus amigos. Uma palavra foi direcionada nele, olha, não fica com medo, se anima e vem. E aí ele vai ter com Jesus sobre as águas. Só que em algum momento, olha o que diz o 30, dizendo, reparando, porém, na força do vento, Pedro para de olhar para Jesus e começa a olhar para toda aquela circunstância caótica ao seu redor. Teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Ou seja, quando ele perdeu a confiança e parou de olhar para Jesus e olhou para a circunstância, o coração dele se encheu de medo. E a fé que fez aquele homem sair do barco e ir ter com Jesus desapareceu, porque o medo ganhou espaço. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé. Ou seja, o medo que fez Pedro olhar para as circunstâncias e afundar, Jesus rebate dizendo, cara, você não teve fé? Que fé tão pequena foi essa? Então, mais uma vez, assim como foi com Davi, assim estava sendo com Pedro. A fé e o medo não podiam estar no mesmo ambiente. Ou um entrava, ou o outro precisava sair. Ou seja, a mesma coisa, né? Os dois não ocupavam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Ou seja, essa história aqui também é incrível porque Jesus estava com eles na terra, diante de uma grande multidão, e Jesus, a Bíblia vai dizer que impele eles, os discípulos, a entrar no barco. E eles entram no barco e ganham uma distância, e naquele momento Jesus sobe para orar no monte sozinho. Se você ler os versículos anteriores aqui de Mateus 14, essa é a história. E aí, na quarta vigília da noite, ou seja, quase amanhecendo, Jesus aparece para estar com eles. Ou seja, Jesus meio que preparou esse ambiente. E sim, a nossa fé, ela vai ser provada em vários momentos. E aqui ocorreu uma experiência onde Jesus teve uma forma de mostrar àqueles que os seguiam que havia necessidade de não temer e não olhar para as circunstâncias, e sim que a confiança e a fé deles estivessem completamente focadas em Jesus. E é incrível também que o Pedro que foi voltou, né? Porque ele foi, afundou, Jesus deu a mão para ele e depois eles voltaram para dentro do barco. E subindo no barco, o vento acabou. Então realmente era um momento de mostrar algo, de ensinar algo. Jesus estava realizando isso. E para que a gente termine aqui nessa noite, a Bíblia ela está lotada de exemplos de homens e discípulos de Jesus, de estímulos a vencer o medo e se tomar o coração de ânimo e de fé para executar propósito, para realizar aquilo que nós precisamos realizar.
E não imagine, eu e você, que para nós seria diferente. Então, sim, nós vamos passar por dias difíceis. Sim, nós vamos passar por provações. Sim, nós vamos passar por crises. E a verdade é que nós não vamos estar isentos dessas crises. Mas existe uma forma correta, uma postura correta que Pedro aprendeu, que Davi aprendeu e viveu assim toda a sua vida. Que é estarmos conectados com o Senhor. E Ele nos supriria para passar por essas questões ou esses problemas. Mas tudo isso tem muito mais a ver com um propósito de existência do que qualquer outra coisa. Como algo que você acha que é bom para você, como algo que você quer simplesmente porque você quer, sem observar propósito, sem observar o que a Bíblia diz a respeito disso. É muito mais coerente no Senhor entender o propósito de existência. Lembro também de Josué, quando espiou a terra, ou existia algo que Deus tinha falado, existia uma promessa do Senhor, e ele, junto com outros irmãos, foram observar a terra e muitos temeram. E a Bíblia vai dizer que aqueles que temeram, aqueles que tiveram medo e não confiaram naquilo que Deus estava falando, morreram pelo caminho. Apenas aqueles que se encheram de fé e convicção, não observando as circunstâncias, mas crendo naquilo que Deus havia dito, conseguiram, de fato, alcançar aquilo que era prometido. Então, é importante para cada um de nós buscarmos conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para cada um de nós. E a Bíblia já nos instrui a respeito disso, e você buscar conhecimento na palavra, você estudar as Escrituras e ler a respeito dessa vontade e desse Deus, vai encher o seu coração de fé, porque a Bíblia em Romanos vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então se envolva com a palavra, enche o seu coração de fé e vença os seus medos, e vença as suas limitações. Pare de olhar as circunstâncias, pare de olhar o que o mundo ao seu redor diz que tem que ser. Acredite naquilo que Deus chamou para que você seja, naquilo que Deus já disse que você é. E a gente sempre fala isso como estar em Deus ou viver o Evangelho. Não se trata de pensar apenas numa perspectiva terrena nesse tempo. A Bíblia vai falar em Tiago que a nossa vida é como a neblina da manhã. Ao meio-dia, o sol subindo, essa neblina some. Assim é a vida do homem. A nossa vida é passageira, a nossa vida é como um sopro. Diante de toda a eternidade da nossa existência, diante de toda a grandeza e eternidade do nosso Deus. Pensando em algo lógico, ou até mesmo algo que nós entendemos no Senhor, é incrível poder pensar que o Deus que criou todas as coisas, o Deus que funciona fora do nosso tempo e é eterno, Ele criou você, te chamou pelo seu nome, te amou primeiro do que você amou a Ele, e deseja que você viva não aquilo que você pensa ser bom para você, mas aquilo que Ele te chamou para viver. Então pare de colocar Deus numa posição de servir você, e coloque Deus na posição devida que Ele deve ser, como Adonai, aquele que é o nosso dono, aquele que sustenta a nossa vida e sabe quando um fio de cabelo cai da nossa cabeça. Inclusive, a minha está caindo bastante. Deus deve estar assim, caramba, Gabriel, está caindo um monte, hein, meu filho? A minha esposa fala o tempo inteiro que eu estou ficando careca. Vocês tem uma luz aqui que às vezes realmente dá para ver, vou ter que fazer implante. Né, amor? Pessoal, e você pode dizer assim, pô, Gabriel, você estava indo num embalo aqui falando um negócio, depois tu veio com uma brincadeira. Eu não quero que você se emocione nessa noite para pensar a respeito da sua fé, para pensar a respeito de quanto você precisa submeter a sua vida ao senhorio desse Deus.
A Bíblia já nos instruiu a isso. A palavra que nós lemos aqui nessa noite, a palavra que, de repente, muitos de vocês já conhecem de forma bem mais próxima. A verdade é que, às vezes, nós conhecemos algumas coisas, sabemos algumas coisas e temos desprezado isso. Então, que você comece a sua semana, que você comece a igreja da segunda-feira buscando ao Senhor como nunca antes você buscou. Buscando se alinhar ou alinhar a sua vida não com os seus sonhos e as suas vontades. Porque o fato é que às vezes, ou quase sempre, os nossos sonhos são frustrados. E Deus não fica triste com isso. Porque Deus não teme. Deus tem toda a confiança e está realizando o propósito dele para essa geração, para esse tempo, para a minha vida e para a sua vida. Então, o que nós precisamos fazer é alinhar a nossa vida com a vontade desse Deus, nos enchermos de confiança e fé para sermos aquilo que ele nos chamou para ser. Muito mais do que viver apenas uma religião, muito mais do que viver apenas um grupamento de intenções e regras, mas nos tornarmos amigos de Deus, nos tornarmos verdadeiros discípulos que seguem as pegadas do seu Senhor e do seu discipulador, que é o nosso pastor Jesus. Então, a minha mensagem nessa noite é para que você não dê espaço ao medo, encha-se de fé e viva o propósito da sua existência. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos cantar uma canção para a gente encerrar esse tempo aqui. E durante essa canção, eu queria que você, que todos nós, sem exceção, pudéssemos fazer uma oração ao Senhor da seguinte forma: eu não vou orar para que você não tenha mais medo. Eu não vou orar para Deus tirar o medo do seu coração ou da sua vida. E eu sei que todos nós temos medos. Muitos de nós temos até muitos medos. E estamos paralisados em várias circunstâncias da vida. Estamos paralisados no nosso casamento, estamos paralisados em nos relacionarmos, estamos paralisados ministerialmente falando. Tudo isso por causa do medo. Mas eu não quero conversar com o medo. Porque eu gosto de pensar que eu não quero tratar com aquilo que é mal e ruim. Pode ser que dê para fazer dessa forma, tudo bem. Mas eu gostaria de falar sobre a fé. Peça ao Senhor, vamos buscar ao Senhor dizendo: ei Senhor, eu não sei do que eu tenho medo, mas eu sei que eu quero encher o meu coração de fé. Senhor, eu quero sair daqui desse lugar com uma confiança no Senhor, nos teus propósitos, mesmo que eu esteja passando por um tempo de dificuldade, de muitas provações, que a minha fé e a minha confiança sejam firmadas nesse tempo difícil. Que a fé e confiança que eu tenho no Senhor seja confirmada nessa estação de dificuldade. E que meus olhos, assim como Pedro fez, ou como Pedro não fez, não se coloquem nas circunstâncias, mas estejam fitos naquele que me chamou e me criou, naquele que morreu por mim e me comprou com o seu próprio sangue. E que minha confiança seja renovada nesse Senhor e nesse Deus. Se você quiser pedir perdão por achar que você era o dono do seu próprio umbigo, ou você era Senhor sobre você mesmo, que assim seja. Se arrependa disso. Se arrependa de ser orgulhoso. A principal característica do orgulhoso é querer tomar para si a responsabilidade. O humilde é aquele que reconhece a necessidade de ajuda. O humilde é aquele que reconhece que pode ser ajudado, que consegue se humilhar. O orgulhoso, Deus pega a distância do orgulhoso, porque ele não consegue reconhecer
que Jesus precisa ser o centro da vida do orgulhoso, porque ele quer tomar a rédea da sua vida e às vezes até se torna alguém ansioso, porque quer fazer as coisas no seu próprio tempo, mas existe um tempo e uma estação onde todas as coisas vão acontecer e Deus já sabe quais são essas estações. O campo está florido, os pássaros comem as suas comidas. E Deus cuida de todos eles, e Deus cuida de todas as coisas. Não importa o cenário político, não importa o cenário caótico ao seu redor, não importa o cenário financeiro ou qualquer que seja a outra circunstância que você ou eu possamos estar passando. Importa é confiarmos no Senhor, depositarmos nele toda a nossa esperança e expectativa e perseverarmos nessa confiança. E sim, você vai experimentar uma paz e uma alegria que nunca antes você experimentou. E sim, o medo vai precisar ir embora, porque a fé tomou o lugar que é dela e devido para que nós venhamos viver. Vamos louvar ao Senhor, e enquanto nós louvamos, faça essa oração de forma individual e particular. Fale com o Senhor nessa noite. Não deixe de fazer isso, faça isso. Ore ao Senhor, fale com Ele. A porta da casa mais simples